Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. E se não estiver tão bem assim, que bom que você está aqui conosco nesse momento, acompanhando esse novo culto. Hoje nós já estamos no dia 24 de janeiro de 2021. Já estamos indo quase para o final do mês, do primeiro mês do ano de 2021. E talvez seja um sentimento um pouco frustrante para muitos de nós que a situação não mudou da água para o vinho, simplesmente porque nós mudamos o calendário, mas continuamos na esperança e na perspectiva de vermos mudanças acontecendo em breve e de termos uma perspectiva talvez realmente diferente daqui a alguns meses, ok? Então, que bom que você está aqui conosco nesse culto da Comunidade Evangélica Luterana da Trindade. Eu sou o pastor Daniel Schorn e é uma alegria poder hoje compartilhar com você a palavra de Deus. Eu gostaria que, enquanto nós estamos iniciando esse momento, se você puder, se você possa pegar o link dessa transmissão pelo YouTube, colocar nas suas redes sociais, divulgar esse momento, talvez para alguém que gostaria de estar conosco ou para alguém que talvez você saiba que deveria estar conosco, talvez para ouvir a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto, talvez assim, sensível, porque a gente vai falar um pouco desse clima de polarização, esse clima bastante pesado, às vezes assim carregado de sentimentos muito negativos que tem caracterizado a vida de alguns de nós na internet, nas redes sociais, especialmente tendo como pano de fundo tudo o que aconteceu e todo aquele processo eleitoral norte-americano, de como a polarização lá chegou a gerar um clima de ódio, de violência. E a pergunta que a gente faz é o que é que as sementes que nós estamos plantando hoje, na maneira como nós lidamos com vários temas, porque todos os temas hoje são politizados, então a maneira como nós lidamos com muitos temas nas redes sociais, que tipo o que isso tem provocado? O que isso ainda vai provocar no nosso país? Será que nós vamos experimentar coisas semelhantes ao que os americanos experimentaram? Bom, esse vai ser o tema, é sobre isso que a gente vai conversar. Nós queremos saber, basicamente, como cristãos, como a gente se posiciona, de que maneira a gente se porta dentro desse contexto. E a palavra de Deus tem alguma coisa a nos dizer? Naquela época não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha redes sociais, mas eu acredito que nós temos uma palavra muito específica, muito bem colocada por um dos apóstolos do Novo Testamento, que vem muito bem a calhar para esse momento que nós estamos vivendo. Então, também, se você ainda não fez, que você possa se inscrever no nosso canal da comunidade, você possa também ativar as notificações para que você seja lembrado quando nós tivermos algum conteúdo novo sendo postado nas nossas redes sociais, e assim você fique ligado com a gente. Eu sei que nesse momento a gente gostaria de estar já retornando aos cultos presenciais. Isso provavelmente só vai acontecer no mês de março, mas enquanto isso não acontece, a gente vai se conectando da maneira como é possível, e essa é uma das maneiras que a gente tem a possibilidade de se conectar, tá bom? Então faça isso, não perca essa oportunidade. Eu gostaria de convidar agora a gente para um rápido momento de oração, iniciando esse momento de culto que a gente vai ter também. Ó Deus, nos abençoa, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Muitas vezes Jesus, ao falar para as multidões, Ele chamou a atenção delas, dizendo para que elas prestassem atenção no modo como estavam ouvindo a Tua palavra. Isso é extremamente importante,
porque às vezes até ouvimos, mas a pergunta é com que tipo de coração nós ouvimos a tua palavra. Um coração armado, um coração que está sempre na defensiva, um coração endurecido, que não reconhece a tua palavra como verdade. Que tipo de coração nós temos e com que tipo de ouvidos nós ouvimos a tua palavra. Que nós possamos também lembrar nesse tempo hoje aquilo que Jesus sempre dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó Espírito Santo, abra-nos os ouvidos, abra-nos o entendimento, nos dê um coração aberto, nos dê um coração que é um solo fértil para a tua palavra, e não uma terra dura, árida, onde a tua palavra não tem oportunidade de crescer, onde talvez cresçam outras coisas, mas não a tua palavra. Livra-nos de um coração assim. Se nós oramos, pedindo em nome de Jesus. Amém. Como nós sempre fazemos, nós iniciamos esse culto no nome do nosso trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de convidar vocês agora para um momento de louvor. Eu passo a palavra então para os nossos músicos, para aquelas pessoas que se prepararam para isso. E logo mais a gente retorna, então, com a palavra de Deus nessa manhã. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso,
abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me em tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me em tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Queridos, convido vocês a orarmos brevemente antes da mensagem de hoje. Assim como nós estivermos, vamos orar e vamos pedir para que Deus fale conosco e fale ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que tu nos abençoes. Em nome de Jesus, nós queremos orar para que a tua palavra fale ao nosso coração neste dia.
Em nome de Jesus, nós oramos para que tenhamos um coração aberto para aquilo que Tu tens a nos dizer. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Bom, queridos, nas duas últimas reflexões que foram dirigidas por mim aqui com vocês, nós abordamos o livro de Tiago. E hoje eu vou permanecer dentro do livro de Tiago. Dessa vez voltados para essa nova temática, para essa questão da polarização que a gente vem vivendo, que a gente vem enfrentando, dessa situação tão conturbada, muitas vezes nas redes sociais. Mas eu também diria que, além desse contexto macro, como eu citei no início do culto, as eleições americanas, a violência que aconteceu como fruto da polarização, o clima de ódio que foi gerado naquele país em função da maneira como as redes sociais acabam criando nichos onde as pessoas só escutam as coisas que são ditas por outras pessoas que pensam iguais a elas, e geralmente nesses nichos, nesses guetos culturais criados pelas redes sociais, muitas vezes ali você tem indivíduos ou influenciadores, como nós costumamos dizer nos dias de hoje, que têm posicionamentos radicais e que arrastam as pessoas a partir de informações pela metade, às vezes são fake news, às vezes são informações que têm um fundo de verdade, mas que na maneira como são colocadas se tornam uma grande mentira. Mas as pessoas acreditam naquilo piamente. Existe um clima de teoria da conspiração o tempo todo. Dos dois lados polarizados você tem pessoas que acreditam nessa teoria da conspiração, de que tem do outro lado alguém maquinando para conquistar o mundo e fazer o mal, e então eu preciso fazer um enfrentamento a essa maquinação toda, dessa gente perversa, dessa gente má. E queridos, uma outra motivação minha para trazer essa mensagem a vocês é porque em algumas conversas que eu tive, alguns contatos, vocês sabem, eu não sou uma pessoa que está muito nas redes sociais. Eu criei um Facebook há muito tempo atrás, mas ele está completamente desativado. Eu nem o abro, eu não vejo, não sei o que está acontecendo lá. Há pouco tempo atrás, agora durante o ano da pandemia, em 2020, eu fui forçado a criar uma conta no Instagram em função de uma live que ia acontecer através do Instagram, em que eu iria participar. Então eu criei uma conta no Instagram. Mas eu também não sou um assíduo frequentador do Instagram. Não posto nada praticamente no Instagram. Pouquíssimas vezes eu compartilhei alguma coisa lá e eu mal sei usar a ferramenta. Eu sou uma pessoa bastante desconectada nesse sentido, certo? Mas eu tenho percebido assim, que algumas pessoas com quem eu caminhei há algum tempo, quando falam de temas, especialmente temas políticos, elas parecem outras pessoas. Essa é a sensação que eu tive em alguns contatos. Parecem outras pessoas. E isso me deixou, por um lado, bastante angustiado, bastante triste, fiquei muito reflexivo, pensando no que está acontecendo. E por isso também me leva a querer compartilhar um pouco desse tema com vocês, porque eu tenho a sensação de que algumas pessoas, no afã de se posicionarem, de tentarem lutar por aquilo que elas acreditam que é verdadeiro, que é correto, que é justo, elas têm perdido a alma, têm perdido o coração. E por isso eu quero convidar você para que a gente caminhe um pouquinho, para que a gente traga um pouquinho dessa reflexão e para que a gente também, talvez como o Brasil, não tenha que experimentar coisas como os americanos estão tendo que experimentar
nos últimos tempos. Talvez seja possível, se a gente se der conta da grande bobagem que tudo isso é, de que a gente não caia, né, nesse jogo e não comecemos a nos degladiar uns com os outros em função de acirramentos que são, em grande medida, baseados em teoria de conspiração, que são baseados, em grande medida, em coisas que não são reais, que têm um fundo, mas que não são reais. E nesse sentido eu quero evocar, né, trazer para a mesa o apóstolo Tiago. E acredito que ele tem de fato algo muito importante para contribuir conosco. E quero ler com vocês o capítulo 13 de Tiago. Eu vou ler um texto um pouco mais longo, é o capítulo 13 de Tiago, e nós vamos entrar um pouquinho no capítulo 4, porque como eu tenho feito aqui com vocês das outras vezes também, né, a gente percebe que nem sempre o pensamento ele é respeitado nas divisões dos textos. E aqui, mais uma vez, eu acredito que acontece um corte de capítulo e de subtítulo num lugar onde não seria o ideal, em que o texto continua no seu argumento. O corte deveria ser um pouco depois. E por isso eu quero invadir um pouquinho o capítulo 4, porque o argumento do apóstolo acerca desse tema, desse bloco, não termina no final do capítulo 3. Então eu leio com vocês, ok? Tiago 3, 1 até 4,12. Diz assim ali o texto: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz
para os pacificadores. Agora aqui eu entro no capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros ou infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Até aqui a leitura do texto. Queridos, eu quero fazer alguns apontamentos nesse texto. Esse texto é riquíssimo, na verdade poderia ter até dividido ele em duas partes, mas vamos lá. Okay? Em primeiro lugar, o primeiro apontamento que eu quero fazer com vocês hoje. Quem ousa a se colocar na posição de mestre será julgado com maior rigor. É sobre isso que o apóstolo Tiago está falando, de que nós, mestres, seremos julgados com maior rigor. Ele se dirige a um grupo da igreja que ou tinha a responsabilidade de ensinar na igreja, ou que estava se arrogando essa responsabilidade. Só que quando ele vai falando, ele logicamente está descrevendo gente que se utiliza da língua de uma forma que provoca efeitos danosos. Porque lá no capítulo 4 ele vai falar de guerras, contendas, toda sorte de confusão. Ele está falando de que a motivação dessas pessoas tem a ver com o seu egoísmo, com motivações egoístas, com inveja, com comparação uns com os outros. E aí ele vai falar de um tipo de sabedoria que produz bons frutos. E não é esse o tipo de sabedoria que ele está vendo nesses mestres ou nessas pessoas que se arrogam a condição de ensinar naquele momento para quem ele está escrevendo. Bom, aqui a gente tem uma similaridade porque justamente nas redes sociais um dos grandes problemas hoje é que todo mundo acha que sabe tudo. Todo mundo acha que tem condição de dar opinião sobre tudo. Todo mundo... pouquíssima gente abriu um livro de história para estudar, mas leu 20 linhas na Wikipédia e sente-se preparado para falar sobre todo tipo de coisa. Isso é complicado. Todas as pessoas hoje têm muito acesso ao conhecimento, mas o conhecimento é de péssima qualidade. O conhecimento oferecido geralmente é de péssima qualidade. Ele é parcial, ele apresenta apenas um lado da moeda, ele é direcionado, ele muitas vezes realmente é mal intencionado. E a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Abrir o vídeo no YouTube
não significa que aquela pessoa está dizendo a verdade. Inclusive esse vídeo que você está assistindo. Nós precisamos ter postura dos bereanos. Os bereanos foi aquela cidade de Bereia onde o apóstolo Paulo passou e que depois Lucas, ao escrever o livro de Atos, descreve aquelas pessoas como melhores do que os tessalonicenses, porque todos os dias, enquanto Paulo falava de Jesus a partir do Antigo Testamento, eles conferiam nas Escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo era assim ou não. E isso a gente precisa continuar fazendo, a gente não deve engolir tudo, a gente precisa ter uma capacidade crítica. E isso dentro da igreja e, logicamente, fora da igreja. A gente precisa ter filtros. Mas, por alguma razão, aqueles conteúdos que se conectam às nossas preferências, e às vezes as conexões elas não se dão apenas a partir de um conceito, a partir de uma ideia, mas muitas vezes o que está sendo dito e falado na rede social, especialmente quando se trata de coisas radicalizadas, se conecta ao nosso coração, ao nosso sentimento, a coisas muito mais profundas do que apenas uma ideia. Porque enquanto nós discutimos ideias, está tudo bem, mas nós temos discutido as coisas de uma maneira apaixonada. Isso significa que nós não estamos mais discutindo ideias. E as pessoas literalmente elas partem para o ataque, partem para a ignorância, elas começam a atacar umas às outras. Então nós não estamos falando de uma discussão sobre ideias, nós estamos falando de coisas que se conectam a algo que está lá no profundo do nosso coração, na nossa alma. E é sobre isso que eu gostaria de tentar falar com vocês hoje. Então, se você se acha apto a emitir suas opiniões acerca de tudo, eu gostaria que em primeiro lugar você soubesse que você é responsável por isso diante de Deus. Em boca fechada não entra mosca. Você conhece esse ditado, né? É uma responsabilidade quando você se projeta ou quer se projetar como alguém que quer ensinar os outros. Então, se você quer fazer isso, faça isso de fato sabendo o que você está fazendo. Porque também sobre isso o juízo de Deus vai pesar, especialmente porque nós somos cristãos e nós somos responsáveis por aquilo que nós postamos, por aquilo que nós dizemos, e especialmente também pela forma como o fazemos. Ok? Em segundo lugar, eu gostaria de apontar algo que o texto também traz para nós, de que o controle da língua está diretamente ligado ao domínio próprio. O apóstolo Tiago ele usa várias figuras ali, ele fala do freio colocado no cavalo, ele fala do leme do navio, ele diz, veja só, você coloca um pequeno instrumento na boca de um cavalo, você controla todo o cavalo. Você, com uma pequena ferramenta, um pequeno instrumento também, você controla um grande navio. E ele diz assim, é a língua. Se você for capaz de controlar a sua língua, aquilo que você fala, então você é um ser humano, uma pessoa que ele chega a usar a expressão perfeita, porque você é capaz então de controlar todas as outras coisas na sua vida. Veja que coisa interessante, ele usa o controle da língua como um diagnóstico para que você consiga fazer uma análise do teu controle ou do teu domínio próprio. Você quer saber se você tem domínio próprio? Pensa na medida em que você é capaz de controlar a sua língua. Lembrando que nesses tempos digitais, logicamente, quando a gente está falando de língua, mas não se refere simplesmente ao que a gente fala. Também hoje se refere muito ao que a gente escreve nas redes sociais, por exemplo, o que a gente escreve naquele grupo da família. O fruto que tem aquilo que a gente escreve naquele grupo da família, naquele grupo dos cunhados, naquele grupo não sei o que, no grupo da empresa, que impacto que as coisas que nós escrevemos têm sobre as pessoas. As coisas que nós fazemos e falamos fazem bem, fazem mal, essas questões a gente precisa levar em consideração. E queridos, eu quero dizer claramente para vocês assim, eu não confio
em gente que fala mal dos outros? Por duas razões básicas. A primeira razão é que em algum momento essa pessoa também vai falar de mim, no momento em que ela tiver oportunidade, porque às vezes é um vício falar mal das outras pessoas, ou se em algum momento eu não me submeter às expectativas dela. E é terrível conviver com gente assim, porque ou você se submete, ou você entra num jogo de manipulação, em que você tenta o tempo todo suprir as expectativas daquela pessoa para que ela fique gostando de você e, portanto, aí não fale mal de você, ou ela vai falar mal de você. Portanto, nesse tipo de relação, a gente não entra para ficar simplesmente estabelecendo uma paz que não existe. Num tipo de relação assim, a gente precisa colocar limites. Ou a gente adoece nesse tipo de relação, certo? Em segundo lugar, porque pessoas que falam sobre o pecado, a falha, a limitação, o problema, o vício dos outros, geralmente elas estão tirando o foco das suas próprias mazelas e projetando sobre o outro. Ou seja, para que você não enxergue a minha feiura, eu fico falando da feiura de um terceiro enquanto nós estamos conversando, certo? Aí a gente tira o foco da minha feiura, tiramos o foco da sua feiura, vamos falar da feiura de um terceiro, que não está conosco, que não está ali conosco para ouvir. E isso às vezes une as pessoas, porque quando a gente fala mal do pecado, da falha, do outro, a gente se sente mais normal. A gente diz assim, eu não sou assim, né? E na verdade isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Isso é um auto-engano. E por isso existe esse prazer de muitas vezes falar mal da outra pessoa, porque a gente diminui o outro para se sentir maior. A gente deprecia o outro para que a gente se sinta alguém. E isso é perverso. Isso é extremamente perverso. Nossa identidade jamais pode ser construída e balizada a partir da depreciação do outro. E, na verdade, o próprio fato de nós termos que depreciar o outro para nos sentirmos alguém demonstra o quanto, na verdade, nós pensamos que nós não somos nada. O quanto a nossa identidade é fraca, o quanto a nossa autoestima é baixa. E por isso nós temos a necessidade de partir para o ataque. E veja, Tiago não está escrevendo para descrentes. Ele está falando com os irmãos. Essa é a expressão que aparece no texto. Irmãos, irmãos. Ele está falando com gente crente, com gente convertida, com gente que em algum momento acolheu a mensagem do Evangelho no seu coração. E, portanto, esse papo não é com o seu vizinho, esse papo não é com a pessoa que lá do seu condomínio, que você está pensando, puxa, essa pessoa do meu condomínio tem todas essas características que o pastor está falando. Se nós não pudermos ouvir essa mensagem nos olhando no espelho, então, querido, daqui a pouco vai ser colocado um link do Zoom aí para a gente entrar na sala de bate-papo. Encerra aqui essa transmissão. Se você não consegue ouvir essa mensagem pensando em si, então não ouça, porque essa mensagem não é para pensar no vizinho, não é para pensar na esposa, não é para pensar no marido, não é para pensar em quem quer que seja, a não ser em você mesmo. Certo? Lembrem que Jesus interpretou o mandamento não matarás lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz, ou vocês ouviram o que foi dito aos antigos, e ele comenta o não matarás, e ele acrescenta dizendo, mas eu, porém, vos digo, se alguém chamar ao seu irmão de racá, de tolo, essa palavra não é simplesmente dizer assim, ô seu bobão,
Essa palavra significa quando você com as palavras, você arranca a dignidade de outra pessoa. Quando você com as palavras, você diminui as outras pessoas. Quando você com as palavras, você destrói a autoestima das pessoas. Quando você parte para o ataque, usando palavras desse calão, atacando a identidade das pessoas. Segundo Jesus, não é segundo o que eu estou falando, segundo Jesus, você é assassino. Você é assassino e você é réu do inferno. Sim, Jesus disse isso, você pode ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Jesus também disse, ele usou a expressão, a pequena parábola do fermento para descrever o reino de Deus. Mas ele também usou essa comparação do fermento para descrever a doutrina dos fariseus. Ou seja, o fermento que leveda toda a massa pode ser a mensagem do Evangelho. Mas o fermento que leveda toda a massa e a deixa ruim pode ser também aquilo que a gente expressa de maneira torta com a nossa boca, ou seja, esse fermento dos fariseus, mas isso também pode ser com a nossa língua, com a nossa boca, com as nossas falas, a gente polui os ambientes, a gente polui a família, a gente polui as relações, a gente inviabiliza os vínculos, a gente magoa, fere e depois não consegue colocar de volta as peças no lugar, por mais que se tente, por mais que se esforce. Às vezes existem pontos que parecem ter se tornado um ponto sem volta por causa daquilo que foi provocado pela nossa boca. Só um milagre de Deus para que haja uma volta, haja um retorno, haja uma condição para que as relações sejam reconstruídas. Em quarto lugar, a língua, segundo o apóstolo Tiago, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Era o que a gente estava acabando de falar, dessa coisa de poluir todos os ambientes, as relações familiares, o local de trabalho, a igreja. Tem igrejas que se dividem porque são poluídas por uma linguagem perversa, de manipulação, de fofoca, de invejas, de intenções egoístas, de puxadinhas de tapete, de disputas de poder. Sim, igrejas são destruídas por isso, mas também famílias são destruídas por isso. Esse hábito da crítica amarga, do julgamento alheio, isso não é um mero deslize. Ele destrói quem o pratica e causa muitos estragos para todos que estão à sua volta. Mas especialmente destrói quem o pratica, certo? Pessoas assim não têm amigos. Pessoas que usam a língua dessa forma não têm amigos. Essas pessoas se relacionam de duas formas. Ou ela tem inimigos, e pessoas assim sempre têm inimigos, porque ela precisa de pessoas de quem ela possa falar mal. Por isso ela faz inimigos, porque ela precisa atirar, ela precisa botar esse veneno para fora. Então ela sempre tem inimigos, sempre, sempre tem. E os outros não são amigos, são aliados. Amigos não existem, ou são inimigos ou são aliados. E os aliados são aqueles que dão razão a ela, geralmente por algum interesse específico. Por exemplo, são parentes, são filhos que não querem cortar a relação com essa mãe, com esse pai. E por isso ficam suportando. Ou entram no jogo. Mas eles mantêm a relação porque tem um vínculo muito próximo e é muito difícil de quebrar essa relação. Por isso eles ficam ali. Certo? Ou eles precisam manter o emprego porque esse sujeito é o chefe. Então eles se submetem. Se tornam aliados. Dizem, é verdade, o que você está falando é verdade.
Ou eles mantêm a relação porque esse sujeito tem algum dinheiro, tem algum status, e você fica ali porque você tem algum interesse nessa relação. Mas pessoas assim, eu repito, não têm amigos. Elas são profundamente solitárias. E no fundo, ainda que elas estejam cercadas de pessoas, porque elas talvez possam pagar por isso, elas sabem que não têm amigos. Em quinto lugar, a forma como nós usamos a língua demonstra quem nós somos. Isso aqui é forte, né? É duro. A forma como nós usamos a língua demonstra quem nós somos. Querido irmão, querida irmã, as críticas veementes que nós fazemos nas redes sociais não dizem muito sobre quem nós estamos criticando, porque muitas vezes o que nós estamos falando é para pessoas que nós nem conhecemos, e quando a gente parte para o ataque pessoal, a gente está fazendo isso com base não no que nós sabemos, mas naquilo que nós achamos que sabemos. Então, aquilo que você diz acerca do outro nas redes sociais fala muito pouco sobre o outro, mas fala muito sobre você. Eu repito, aquilo que você escreve nas redes sociais fala muito pouco sobre os outros, mas fala muito acerca de quem você é. Muito. Então talvez você pense que está desfilando o seu conhecimento acerca de verdades sobre as quais você não abre mão. Mas me desculpe, talvez você esteja somente fazendo uma espécie de striptease emocional para lá de ridículo, exibindo a sua feiura interior para quem quer que queira ler o que você posta. Talvez você ache que esteja desfilando o seu conhecimento, mas talvez você esteja fazendo um striptease ridículo da sua feiura emocional. E todo mundo vê. Só você não vê. É uma maldição não conseguir se enxergar. Que Deus nos abençoe para que nós não caiamos nessa maldição. Em quinto lugar, o apóstolo Tiago ele vai falar sobre sabedoria. E ele diz que erudição, argumentação, retórica não são a mesma coisa que sabedoria. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Essa frase é do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8, versículo 1, quando ele fala o seguinte: acerca das comidas sacrificadas aos ídolos, todos temos conhecimento. Todos sabemos o que é certo e o que é errado. E aí essa frase importantíssima para a gente entender ética cristã. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Você está defendendo, talvez você diga assim, mas eu estou brigando por aquilo que é certo. O conhecimento traz orgulho, o amor edifica. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. O apóstolo Tiago, no nosso texto, ele afirma que pelos frutos identifica-se de onde vem a sabedoria. Se ela é terrena, se ela é inclusive demoníaca. Pelos frutos, pelos resultados. Há um monte de gente machucada, há pessoas feridas por causa das coisas que você diz, por causa das coisas que você fala. Você contribuiu para que houvessem divisões dentro da sua família. Você não fala mais com parentes. Veja bem. Tente realmente analisar que tipo de fruto está acontecendo na sua vida a partir das suas convicções e pense bem se elas valem a pena. Talvez você vai dizer para mim, não, vale a pena bater para todos os lados e porque é assim, ok. Né? Quem é que vai te convencer do contrário? Né? Como diz o velho ditado, teimoso é quem teima com o alemão. Né? Quem sou eu para teimar com você? Estou tentando trazer uma reflexão a partir da argumentação bíblica.
Se você tiver ouvidos para ouvir, ouça. Se você achar que tudo isso não passa de bobagem, que eu estou tentando fazer alguma coisa, que eu estou dentro desse grande esquema do mal para tentar transformar o mundo num lugar mau, bom, aí é uma questão sua, ok? Jesus também disse acerca dos falsos mestres: pelos frutos vocês vão conhecê-los. Não é pela palavra, não é pelo que eles dizem, pelo conteúdo somente. É pelo fruto. Porque às vezes dentro do conteúdo, sim, há verdades. Mas a maneira como elas são expressas, o espírito com o qual elas são trazidas, não é o Espírito de Deus. E, portanto, o fruto é ruim. O apóstolo Tiago diz: se ela gera guerras, contendas, o endereço dessa sabedoria é certo e não vem do céu. O apóstolo Tiago diz que o fruto da justiça semeia-se em paz. O fruto da justiça semeia-se em paz. Ou seja, não pense que você vai colher justiça semeando ódio. Não vai. Você não vai colher justiça semeando ódio. Repito, versículo 18 do capítulo 3, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Sexto lugar, nossas brigas exteriores não passam, em grande medida, de desculpas para extravasar a nossa podridão interior. Queridos, nada me tira da cabeça que gente que fica se engalfinhando nas redes sociais usa como desculpa os temas que estão sendo discutidos para colocar para fora velhos fantasmas que nada tem a ver ou pouquíssimo tem a ver com o tema em si. Ou seja, os temas políticos, os temas sociais, em grande medida, se tornam extremamente acalorados, passionais, porque eles são apenas a ponta do iceberg de toda essa passionalidade que é jogada nesses momentos. Ok? No fim das contas, para mim, na minha leitura, isso demonstra o quanto nós estamos afastados de Deus. E também o apóstolo Tiago diz a mesma coisa em relação ao contexto em que ele estava vivendo. Ainda que a nossa desculpa seja que a gente está lutando, né? Eu recebi vídeos aí recentemente dizendo: estamos em guerra. Ainda que as nossas desculpas então seja porque nós estamos lutando pela moral, pelos bons costumes, pela família, ou de outro lado que nós estamos lutando pelos direitos humanos, pela justiça social, pela igualdade de gênero. Mas o que eu vejo é que por detrás do debate em torno desses temas tem um monte de gente doente se engalfinhando. Profundamente adoecida. E que coloca todo esse adoecimento dentro dessas temáticas. E eu quero afirmar isso de maneira muito honesta, né? É o que eu vejo, por exemplo, também em todo esse processo de violência que acontece nos Estados Unidos. É fruto de uma sociedade adoecida, de gente adoecida. Nós somos uma sociedade profundamente adoecida. A gente poderia discutir isso assim ampla e vastamente. Existem centenas de variáveis, de questões aqui dentro dessa afirmação, mas nós vamos ficar apenas com essa afirmação em um primeiro momento. Isso tudo é muito mais profundo do que a coisa em si. Tem a ver com um profundo adoecimento da nossa sociedade como um todo. O apóstolo Tiago diz que essa amizade com o mundo
quando a gente se torna amigo do mundo, e aqui a amizade com o mundo poderia ser inclusive uma espécie de tentativa de salvar esse velho mundo a partir das nossas próprias condições e forças, a gente se torna inimigo de Deus. E ele faz um convite veemente para o arrependimento. Em sétimo lugar, eu ainda quero dizer, quem gosta de emitir juízo contra os outros está decretando a sentença contra si mesmo. Eu repito essa frase, quem gosta de emitir juízo contra os outros está decretando a sentença contra si mesmo. Cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Tiago diz isso com todas as letras aqui no capítulo 3. Que nós não temos o direito de fazer isso porque cada ser humano é a imagem de Deus. Portanto, pense duas vezes antes de você agredir a dignidade de outro ser humano. Não importa o quanto ele pense diferente de você e não importa o quanto ele divirja das suas convicções. Mas ele é a imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu por ele na cruz. E isso dá a ele dignidade. Jesus não morreu só por você. E Jesus também não morreu por você porque você merecesse. Todo ser humano é digno porque é a imagem e semelhança de Deus. O único tipo de pessoa que se aventura a emitir juízo contra os outros é aquela que não se enxerga. Repito essa frase de novo. Repito de novo é ruim, né? Repito essa frase. O único tipo de pessoa que se aventura a emitir juízo contra os outros é aquela que não se enxerga. E aquela pessoa que não se enxerga mais, porque não enxerga o próprio pecado, ela abandonou o Evangelho. Porque uma característica básica que caracteriza aqueles que conhecem o Evangelho é a capacidade de olhar para si mesmo e reconhecer o quanto são necessitados da graça de Deus, porque sabem o quanto são pecadores. Sabem o quanto são falhos. Pessoas de Deus, quando vê um irmão tropeçando, não dizem, olha aí, tá vendo? Eu sabia. Pessoas de Deus vão dizer, puxa, poderia ter sido eu. O que eu posso fazer para te ajudar, meu irmão? Porque eu também tenho fraquezas, eu também tenho dificuldades, eu tenho minhas lutas, eu tenho coisas que eu não superei, eu tenho coisas acerca das quais eu oro que eu gostaria de ser diferente e não sou. Se há algo que caracteriza alguém que é crente, de fato, é que essa pessoa é humilde, porque ela é aquele bem-aventurado, humilde de espírito, que vai herdar o reino dos céus, porque humildade de espírito é aquele que sabe que não tem nada para oferecer para Deus. Não tem nada a não ser a sua miséria. E quando nós julgamos as outras pessoas é porque nós nos colocamos num pedestal. É porque nós nos achamos melhores do que os outros. Mais do que isso, quando nós nos colocamos nessa posição, a gente diz assim, Deus, dá licença aí do teu trono, que aqui eu resolvo. É o cúmulo da arrogância. E nós já lemos aqui dentro do texto de Tiago também, ele cita o salmo de que Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, aos altivos. Mas ele dá a sua graça, ele concede a sua graça aos humildes, aos pequeninos, aos quebrantados. Nesse espírito você pode aplicar também toda essa desculpe a expressão, essa frescura de cancelamento nas redes sociais. Você escreveu uma coisa que eu não gostei, eu te cancelo. Olha, eu acho que tem pessoas que escrevem alguns absurdos mesmo, coisas assim que, inclusive às vezes, coisas que são escritas são passíveis, inclusive, de
de processo jurídico e tudo mais, esse tipo de coisa, né? Mas em grande medida, essa cultura do cancelamento parece que expressa assim um instinto antigo em nós como seres humanos, como no tempo dos bárbaros, né? De você ter prazer em ver a outra pessoa sendo destruída, perdendo o emprego por causa do cancelamento, ou coisas do tipo. Então existe um prazer em poder fazer mal. É como se você pudesse jogar um tomate podre no cara que está pronto para ser enforcado e poder dizer isso, é isso mesmo, e joga o tomate. Tome muito cuidado se você é alguém que tem algum... Na verdade, para ser bem honesto com vocês, vou falar até mais baixo, né? Mas para ser honesto com vocês, eu nem sei aonde cancela o que nem quem, certo? Mas sei que em 2020 essa discussão do cancelamento esteve em alta, ok? E para mim isso parece extremamente... Essa é a sensação que eu tenho. Parece uma coisa infantil. Terminando essa mensagem um tanto quanto dura, você se acha uma pessoa do bem lutando contra o mal? Me avise, porque eu quero lidar com você com muito cuidado. Porque Jesus advertiu que nós tivéssemos cuidado com o fermento dos fariseus. Ok? Se você é alguém que tem esse tipo de postura, que cavou uma trincheira e você está em luta contra as pessoas do mal, me avise, porque eu não quero ser puxado por você para dentro de nenhuma trincheira. Me deixa fora das suas guerras, ok? Por favor, me deixa fora das suas guerras. Eu não quero fazer parte delas. Eu não quero me envenenar com esse fermento. Se você quer ser relevante para o mundo, eu diria assim, isso está muito em voga também nesse tempo, especialmente uma pressão sobre os jovens, né? E me desculpem, essa pressão, às vezes eu acho que até eu como pastor em algum momento, de maneira inadvertida, coloquei em algumas falas minhas. Mas sempre é tempo de mudar, de repensar as coisas, né? E às vezes a gente diz assim, poxa, que marca você quer deixar no mundo? Que tipo de... Você quer ser uma pessoa relevante, né? E as pessoas todas querem ser relevantes. E olha só onde é que a gente chega com todo mundo querendo ser relevante, né? Todo mundo quer ser relevante. E aonde que a gente chega? A gente chega num beco sem saída, porque as nossas relevâncias estão em polos opostos. Você quer ser relevante? Eu quero ser relevante. Vamos cuidar bem das nossas famílias. Daqui a 120 anos, ninguém mais vai lembrar de nós. Você lembra do nome da sua bisavó? Quem lembra do nome da sua bisavó? Talvez alguns aí que estão vendo nesse momento, eu lembro, porque fiz um levantamento genealógico da minha família. Mas sabe quem era, o que fez, que profissão teve, que marca eles deixaram? Muitas, especialmente genéticas, o DNA deles chegou até você. Para além disso, talvez tenham chegado algumas marcas de algumas coisas boas que eles tenham deixado para os filhos, que foi passado para seus avós, que foi passado para os seus pais, que chegaram até você. Quando muito isso. Daqui a 120 anos ninguém vai saber mais nada de nós. A gente vai para o lugar onde todo mundo vai.
E a gente vai ter deixado uma marca se a gente tiver amado os nossos filhos, nossa esposa, marido, da maneira como devemos amar. A gente vai permanecer para a eternidade se a gente tiver andado com Deus. Com isso, eu gostaria de dizer, se você acha importante se envolver em causas políticas, ok. Eu também acho que isso tem um valor, tem uma importância, tem um significado. Realmente é um tema de relevância, ok? Mas eu gostaria que você tivesse as seguintes certezas, e com isso eu encerro. Você quer se envolver com isso, então eu gostaria que, como cristão, se você é cristão, se você está me ouvindo e você é cristão, que você tivesse certeza de 3 coisas. Primeiro, que você não vai perder a alma tentando salvar um mundo que já tem um Salvador. Você sabia que o mundo já tem um Salvador? O nome dele é Jesus Cristo. Sabia disso? Ah, mas isso, Jesus não tinha uma proposta política. Então, por que será? Por que será que não? Por que será que a proposta de salvação de Jesus não incluiu aceitar a coroação que lhe foi proposta em determinado momento? Por que será? Em segundo lugar, você não vai entrar numa batalha em nome de Deus, servindo ao diabo e plantando sementes de ódio. Certifique-se disso, tenha certeza de que você não vai entrar numa batalha em nome de Deus, como se você fosse um cruzado indo em direção à libertação de Jerusalém, em nome de Deus, debaixo do escudo da cruz, mas servindo ao diabo e plantando sementes de ódio. Não envergonhe o Evangelho, por favor. Não envergonhe o Evangelho. Você deve lembrar o que Jesus disse sobre aqueles que são pedras de tropeço, né? A pedra de moinho, lembra? Você deve lembrar disso. Em terceiro lugar, tenha certeza de que você não vai confundir a sua ideologia política de preferência com o próprio reino de Deus. Como se implementar a sua ideologia significasse a mesma coisa que implementar o reino de Deus. Não faça essa confusão. Porque senão você vai entrar na guerra santa, sobre a qual eu falei no ponto 2. Então, repetindo, certifique-se de que você não vai perder a alma tentando salvar um mundo que já tem um Salvador. Segundo lugar, certifique-se que você não vai entrar numa batalha em nome de Deus, servindo ao diabo e plantando sementes de ódio. E número 3, certifique-se de que você não vai confundir a sua ideologia política de preferência com o reino de Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que Deus abençoe também o nosso país. Senhor nosso Deus, a gente ora para que essa reflexão, essa palavra do apóstolo Tiago venha ao nosso coração, faça toda a diferença na nossa vida. E se nós tivermos ouvidos para ouvir, que ouçamos, e nós contamos sim com a atuação do Teu Espírito Santo, porque não é por força nem por poder, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. É só o Teu Espírito que pode transformar o nosso coração e que pode abrir o nosso coração para a própria palavra que Ele inspirou. E é com isso que nós contamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma canção nesse momento, ok? Convido agora para que a gente ouça mais uma canção com o pessoal do grupo de louvor e logo mais nós voltamos para o nosso momento de bênção final.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,
Queridos, que vocês tenham gostado desse culto, que você tenha gostado da palavra. Em seguida a gente vai deixar aqui o link do Zoom para que você possa acessar e a gente pode continuar o nosso papo lá na sala do Zoom e também ter um momento de intercessão juntos, ok? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Vamos com confiança para viver o Evangelho nesse mundo e nesses tempos conturbados e difíceis. Amém.